Bom, queria um dia aqui ao ministro Aldo Rebelo, ministro da Ciência e Tecnologia, agradecer a disponibilidade para dar essa entrevista aqui e também agradecer aí pela disponibilidade para tratar de temas aí um pouco mais sensíveis, talvez, à questão da ciência e da relação da ciência com a política. Eu queria saber se o senhor considera hoje o orçamento do MCTI satisfatório e o que talvez aí possa ficar comprometido, se você já tem uma ideia de como que isso vai ficar daqui para frente. Em primeiro lugar, destacar que o orçamento não é satisfatório. E uma das nossas prioridades é exatamente ampliar o orçamento, não apenas do Ministério, mas do Sistema Nacional de Ciência e Pesquisa. E esse orçamento inclui o orçamento da União, ou seja, do próprio Ministério, o orçamento dos estados e dos municípios, que de alguma forma, com as suas secretarias ou as suas fundações de amparo à pesquisa, também injetam recursos no sistema nacional, o orçamento das empresas, ou seja, a parte destinada a P&D nas empresas, tanto nas empresas nacionais quanto das multinacionais, os convênios e os empréstimos com entidades, instituições e estados estrangeiros, como nós buscamos fazer agora, empréstimo do BID, convênios com Alemanha, China, Estados Unidos, França. Esse conjunto de ações é exatamente para suprir deficiências e, em certa medida, até redução do orçamento do Ministério. Nós vivemos um momento de transição, que é esse do ajuste. Vamos perder recursos como todas as outras áreas vão perder. As pessoas estão perdendo o emprego, empresas estão fechando, então é natural que o Ministério também dê a sua contribuição para que o ajuste tenha sucesso. Agora, ajuste não é objetivo, ajuste não é finalidade, ajuste não é política econômica. Nós estamos nos preparando para a retomada do crescimento da economia e para o redimensionamento do orçamento do Ministério. O senhor mencionou aí o empréstimo do BID, né? De quanto que ele vai ser? Ele já foi Nós autorizado? já acertamos com o BID. Na minha viagem aos Estados Unidos, eu estive com o presidente do BID, com a diretoria, formulamos um projeto inicial que depois foi construído em conjunto com a assessoria técnica do BID para ciência e inovação, pesquisa e inovação. O projeto foi fechado e já está no Ministério do Planejamento para análise. Certo. E tem alguma contrapartida quer dizer, o que o governo teria de contrapartida nesse empréstimo e também nos acordos internacionais que foram feitos, né? O senhor esteve em Portugal recentemente, esteve em outros países. Queria saber o que está sendo, qual que está sendo esse diálogo, como é que está sendo esse diálogo, uma vez que o Brasil está com a economia um pouco mais retraída, e aí quais estão sendo as contrapartidas desses países que podem colaborar com a ciência, com a pesquisa aqui no país? No caso do empréstimo do BID, é um empréstimo de pouco mais de 2 bilhões de dólares, um desembolso previsto, não sei exatamente se para 6 anos, né? E em outros casos sempre há contrapartida, né? Nós, quando fazemos um projeto da chamada Torre Alta, que é para pesquisar na Amazônia a emissão de CO2, o impacto disso na floresta e o impacto da floresta nas emissões, nós entramos com um recurso do governo, o governo alemão, a fundação alemã também dá uma parte, o estado do Amazonas entra também com uma pequena parte para infraestrutura, né, para a abertura de uma pequena estrada de acesso do rio até a torre. E quando nós pesquisamos ou projetamos um satélite como o CIBERS, que
construímos com a China também tem contrapartida. Quando nós formulamos pesquisa na área de doenças negligenciadas, né, com a Agência de Saúde dos Estados Unidos, há também contrapartida, ou seja, os dois países entram com recursos, e isso é uma forma também de você ampliar, né, o orçamento do Ministério, mas muito mais do que isso, você partilha, né, pesquisa, conhecimento, né, acesso, muitas vezes, a conhecimento que você não domina. E acho que isso é o mais importante. Nós teríamos que fazer esse investimento de qualquer maneira. Quando você encontra um parceiro, um país, uma instituição estrangeira com a qual você pode partilhar o mesmo objetivo, ampliar o escopo e o horizonte daquilo que você vai pesquisar, com instituições que têm um conhecimento mais amplo, mais profundo e mais antigo do que o seu, você potencializa o uso do seu recurso. O senhor mencionou o CIBES, né? A retomada do projeto, ela pode ficar comprometida? Não será comprometida. Nós já enviamos, já está na Casa Civil o acordo que vai permitir a contratação das empresas para o próximo passo no projeto, ou seja, aquilo que nós julgamos essencial, nós não contingenciamos e nem retiramos recursos. O que nós pudemos fazer, ou o que nós fizemos, foi adiar projetos que estavam previstos para início imediato, mas que não estavam contratados e que nós adiamos por 6 meses ou por 1 ano. Aquilo que já estava contratado, nós priorizamos para execução. Bom, a gente tem um programa que também é uma das bandeiras do governo, que é o Ciência Sem Fronteira, que mobiliza o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência, e teve esse anúncio de que a partir do próximo ano ele não vai ser, não vão ser concedidas novas bolsas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e também dissesse um pouco como que fica essa questão do programa e como que internamente a articulação dos ministérios, da presidência, estão tratando disso para que o programa não seja tão prejudicado. O programa Ciência Sem Fronteira tem a virtude e a qualidade de ampliar os horizontes na área de graduação, pós-graduação, ou seja, mestrado, doutorado, pós-doutorado, para estudantes e pesquisadores brasileiros. Isso é uma coisa importante, muitos países já fazem isso há muito mais tempo, como, por exemplo, a China, que distribui centenas de milhares de estudantes em graduação ou pós-graduação pelo mundo inteiro. Nós criamos o Ciência Sem Fronteira com esse objetivo. Agora, durante a execução do Ciência Sem Fronteira, por exemplo, nós tínhamos no CNPq, que cuida de pesquisa, um grande número de bolsas de graduação. E nós achamos, quando eu cheguei no Ministério, eu achei que isso era uma impropriedade. O Ministério não deve cuidar das bolsas de graduação, ou seja, de formação de mão de obra, de formação de professores. Isso deveria ir para o Ministério da Educação e para a CAPES. Nós deveríamos contemplar bolsas para pesquisa. Isso é, de fato, atribuição, é disciplina do CNPq e, portanto, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas nós tínhamos quase R$1 bilhão com essas bolsas. Eu conversei com o Ministério da Educação, conversei com o governo, para que essas bolsas fossem retiradas do CNPq e do nosso Ministério, transferidas para o Ministério da Educação, mas os recursos permanecessem no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e que esses recursos fossem utilizados para chamadas em bolsas de pesquisa. Essa é uma questão que nós resolvemos dessa forma. A outra é o próprio futuro do programa nesse período de ajuste, ou seja, num período extraordinário, num período de ajuste. Aí ele foi, de fato, redimensionado pelo governo e a decisão final sobre o que fazer é uma
questão que está sendo discutida entre a área econômica e principalmente o Ministério da Educação.